Glória a Deus. Diga glória e bondade. Glória e bondade. Amém? Amados irmãos, nós vamos compartilhar sobre glória e bondade. Amém? Eu quero que os irmãos, por favor, possam abrir a Bíblia de vocês no livro de Salmos, capítulo 34, verso 8. Salmo 34, verso 8. Temos visitantes nessa noite aqui conosco? Alguém nos visita? Nessa manhã. É porque tá chovendo, tá escuro? Brincadeira. Salmo 34, verso 8. Os irmãos acharam? Diz assim o versículo: provai e vede que o Senhor é bem-aventurado o homem que nele confia. Amados irmãos, a bondade é a característica mais distintiva da glória de Deus. A gente tem que crescer no conhecimento da palavra do Senhor, na revelação do Espírito. A gente tem muito ainda, vamos dizer assim, precisamos aumentar o nosso entendimento sobre algumas verdades bíblicas sobre as quais desconhecemos. Como diz o pastor, o que nós sabemos é do tamanho de uma gota, e o que ignoramos é do tamanho de um oceano. Então não se ofenda se pudermos dizer que acerca de muitas verdades bíblicas nós ainda somos ignorantes ou não conhecemos devidamente. Então muitas vezes nós falamos sobre glória, nós cantamos sobre glória, e o entendimento sobre o que é a glória de Deus muitas vezes é algo muito superficial. Às vezes nós imaginamos que a glória é uma experiência de êxtase, é uma experiência emocional, ou é então uma experiência, vamos dizer assim, mais mística e sobrenatural. E existem diversas facetas da glória. O próprio pastor Luiz já nos ensinou aqui que pelo menos há 12 tipos de glória, são 12 ou 16 tipos de glórias, né? Conforme os textos originais, e cada uma dessa faceta da glória do Senhor nos fala sobre um atributo, sobre uma característica do nosso Deus. Mas enfim, nós vamos falar sobre essas dimensões de glória, apenas uma, que talvez seja para nós seres humanos, carentes da graça de Deus, a mais importante, ou que talvez a que mais nos toca, e é bondade. Nós vamos começar na primeira parte, eu vou tentar ser bem breve nessa primeira parte, falar um pouco sobre esse verso 8 desse Salmo 34, e a gente vai partir por uma aplicação mais prática sobre bondade. Eu estava pesquisando um pouco sobre bondade esses dias, e você não acha muita coisa sobre bondade. Talvez encontremos algumas referências teológicas, ou algumas mensagens com a perspectiva mais teológica. É como se estivessem dissecando a bondade de Deus. Não, Deus é bom porque Deus enviou seu Filho unigênito. E há uma dimensão de bondade que é a bondade que nós, em Cristo Jesus, precisamos manifestar nessa terra. Nós queremos ser cheios da glória de Deus, né? Transbordar da glória, e queremos ser cheios do Espírito Santo. E a marca mais importante, mais distintiva, mais tocante da glória de Deus e da glória de Deus nas nossas vidas deve ser a bondade. Um exemplo: se você conhece alguém famoso, digamos um médico, e o cara é muito bom, ele tem vários títulos acadêmicos, ele tem várias produções. Vamos imaginar um médico mais conhecido no mundo e você tem a oportunidade de conhecê-lo. E é muito triste saber que esse médico talvez seja o mais renomado, o mais capacitado de todos, mas ele não seja uma boa pessoa. Ele pode ser inteligente, ele pode ser tecnicamente eficiente, mas quando nós lidamos com pessoas sobre as quais nós não podemos dizer, essa é uma boa pessoa, esse é um bom homem, essa é uma boa mulher, é algo triste. Não importa o quanto ou quem nós sejamos, se nós não somos pessoas boas, tudo que nós temos ou somos, é deixado de lado. Quando muitas vezes, isso é muito típico das meninas adolescentes, né? Não tão típico aqui na igreja, graças a Deus, ou nas igrejas, né? Mas as meninas lá fora têm os seus ídolos, né? Ela é fã. A gente vê muitas vezes essas meninas com pôster, com a foto daquele cantor ou daquele artista bonitinho e tudo mais.
Ela fica lá deslumbrando. E uma vez as meninas estavam assistindo um desenho que falava sobre isso. É um desenho evangélico e falava sobre essa coisa de um artista. Então tinha uma menininha no desenho que estava toda vidrada por causa de um cantor. E aí ela ficou esperando o menino passar, deixou os amigos dela para ir assistir o show desse artista e desse jovem, né, cantor. Aí no desenho ela estava assim numa fila da saída, né? Tinha aquele corredor, tapete vermelho, e as meninas tudo gritando, ué, ué, aquela presepada toda. E aí o menininho passou e nem olhou para a cara delas. Aí ela parou para pensar, poxa, eu deixei de estar com meus amigos para vir para esse lugar, e esse menino mal criado, mal educado, nem sequer falou comigo. Eu não vou mais. Aí ela largou, né? Aquele artista, aquele ídolo para ela. Então, por mais bonito, por mais eloquente que uma pessoa possa ser, atributos e qualquer coisa que a gente venha se impressionar, quando nós não temos uma experiência de bondade, tudo se vai. Imagine se nós tivéssemos um Deus poderoso, né, como Ele é, que fez os céus e a terra, Ele é cheio de poder e pode fazer qualquer coisa, e nós chegássemos diante dEle e a nossa experiência não fosse uma experiência de que Deus é bom. E se apenas fosse um Deus, né, cheio de poder, como os deuses pagãos, muitas vezes nós vemos nos filmes, nos livros, nas histórias, né, sobre aqueles deuses cheios de glórias, os falsos deuses, né, na mitologia grega, por exemplo, a gente vê isso, mas a gente não vê bondade característica nessas entidades ou nesses, entre aspas, deuses. Mas, amados irmãos, nós podemos nos achegar ao nosso Deus e dizer, Deus é bom. Então, Ele tem tudo isso, mas o mais importante, olha, Ele é rico, Ele é maravilhoso, Ele é cheio de poder, pode transformar a minha vida e quer saber de mais, Ele é bom, Ele é uma pessoa boa. Então eu posso me achegar tranquilamente porque sei que Ele vai ser bom para comigo. Então vamos lá, vamos tentar analisar algumas verdades sobre o verso 8 desse salmo. A primeira é provai. A palavra provai, conforme a original hebraico, ta'an, é gosto, paladar, experimentar e perceber. Não adianta nós termos na nossa mente um conceito de que Deus é bom, se nós não experimentamos, nós não provamos a bondade do Senhor. Oh, amados irmãos, como nós acabamos de cantar essa pequena parte, né, dessa música, vamos provar o quão real é sua presença, vamos provar da sua glória e bondade. Amados, precisamos provar da glória e da bondade do Senhor. E é uma experiência muito prática, na medida em que você é grato ao Senhor por tudo aquilo que Ele fez. Quando você começa a reconhecer as mãos do Senhor na sua própria vida, o que o Senhor já tem feito em você, o trabalhar do Senhor, quando você se apega e se apodera de uma verdade que é a mais basilar da vida cristã, que é Jesus, o Espírito de Cristo habita dentro de nós. Nós somos a habitação do Senhor. Nós não precisamos procurar, sabe, de uma maneira perdida pelas coisas externas, porque o Senhor habita dentro de nós e precisamos começar a reconhecer essa verdade de que Ele habita dentro de nós. E essa vai ser uma experiência maravilhosa de glória e de bondade. Então, nós precisamos provar. Sobretudo, ele prossegue, provai e vede. No verso anterior, o verso 5 diz assim, olharam para Ele e foram iluminados. Uma outra versão pode dizer, olhai para Ele e sede iluminados. Quando nós olhamos para o Senhor, nós somos iluminados, nós somos cheios da luz do Senhor. Eu vou pular uma verdade aqui, tá? A primeira verdade que a gente vai falar sobre o nome do Senhor, né? Provar e vede, que é o Senhor, seria a próxima. E a seguinte é bom. Então eu quero falar agora sobre bom e depois eu volto para falar sobre o Senhor, atrelando essa característica de bondade ao caráter e à glória de Deus. A primeira vez que nós temos a menção da palavra bom, que conforme o hebraico é tob, eu não sei se a pronúncia é correta, mas se escreve T-O-W-B. Significa agradável aos sentidos, belo, gracioso, amoroso, significa riqueza. A primeira menção nós encontramos em Gênesis, capítulo 1, verso 4. E é exatamente assim, e Deus fez a luz, no verso 3, né? Disse Deus, haja luz e houve luz. E aí o verso 4 vai dizer, e viu Deus que a luz era o quê?
boa. A luz era boa. É a primeira vez que a palavra bom ou boa, né, flexionando para o feminino, nós encontramos na Bíblia. Isso é um princípio de interpretação, o princípio da primeira menção. E é muito significativo entendermos que bondade está atrelada à luz. Oh, amados irmãos, muitas vezes nós estamos naqueles dias, né, de trevas, aquele dia que a gente está ali para baixo, está tudo ruim, nada presta, você olha para o horizonte e é tudo escuro, nada está iluminado, e de repente uma pessoa chega perto de você com um ato de bondade e é como se de repente a luz acendesse. Quantos já tiveram uma experiência assim? Com a bondade, às vezes é uma palavra de alguém, um abraço, uma mensagem, uma boa notícia. Então a bondade, ela ilumina as nossas vidas. Eu estava ouvindo uma mensagem sobre bondade, uma das raras que nós podemos encontrar, e o pregador citou um exemplo de um homem, se não me engano, já estava muito depressivo e pensando em se matar. Ele estava no estacionamento, eu não sei se era o estacionamento de um supermercado, e ele foi até o seu carro, pegou a arma e disse: agora eu vou dar cabo da minha vida. E quando ele já estava prestes a fazer isso, passou uma irmã cristã, olhou para ele e simplesmente deu um sorriso. Aquele homem disse, escreveu uma carta para o pastor, o pregador, contando a sua história, disse que foi apenas um sorriso, mas aquele ato de bondade mudou a vida daquele homem. Ele disse: certamente essa irmã nunca vai saber dessa minha história, mas simplesmente um sorriso me fez perceber que Deus é bom. Há uma irmã, né, eu não sei se a maioria dos irmãos aqui conhece, mas é uma irmã muito famosa, muito conhecida, melhor dizer assim, chamada Cristiana de Sá. Eu sempre falo de Cristiana de Sá lá em casa, Juliana às vezes fica até chateada. Não é ciúme não, mas que todos os meus exemplos às vezes é Cristiana de Sá, porque Cristiana de Sá. Ela foi uma irmã da China e ela faleceu, se eu não me engano, na década de 1980, alguma coisa assim. E enfim, ela tem um testemunho maravilhoso. Ela tem um livro, uma biografia chamado A Rainha do Quarto Escuro. É um livro maravilhoso, tá? Eu falo aqui porque o pastor que me recomendou, me falou sobre esse livro. E ela conta que uma das primeiras experiências com o Senhor Jesus foi com um sorriso de uma missionária. Ela era de uma família tradicional chinesa, com aquela religião lá da China, né? Se não me engano era taoísta, hinduísta ou budista, alguma coisa aísta desse tipo. E ela acabou, por a providência da graça de Deus, indo estudar num seminário cristão para aprender inglês. A armadilha que a família dela caiu. Eles odiavam o cristianismo, né? Mas era a única escola de inglês ali. Ela foi estudar lá e acho que, se eu não me engano, tinha que permanecer lá. Só um minuto. E ela, nesse seminário, disse que uma das primeiras experiências que tocou o coração dela foi quando uma das missionárias passou e sorriu para ela. Ela disse que nunca viu um sorriso com tanta paz e tanta graça na vida dela. Porque os chineses, né, ela dizia, eram muito assim, muito sérios, às vezes eles são muito para baixo, muito compenetrados, e aquela experiência começou, um dos primeiros toques da graça de Deus. Ela começou a se perguntar, por que ela é assim? Que sorriso é esse? Que graça é essa? E ela disse que nunca esqueceu daquele sorriso, e aconteceram outras coisas que levou a Cristiana aos caminhos do Senhor. Mas então, amados irmãos, bondade é luz. Quando nós podemos manifestar ou recebemos, né, a bondade de alguém, a bondade de Deus, nós somos iluminados. Então grave isso, bondade está ligada à luz. Aí agora a gente volta para a verdade anterior, que é exatamente essa: provai e vede que o Senhor, em Êxodo capítulo 34, você não precisa abrir a sua Bíblia, pode anotar a referência, você vai ler. É uma das passagens que eu mais gosto, né? Essa passagem de Êxodo é exatamente quando Moisés tem a experiência com a glória de Deus, né? E Moisés, naquela experiência, tinha pedido para que Deus mostrasse, né, a sua glória. E Deus começou com ele: eu não posso mostrar o meu rosto para você, ninguém vê a minha face vai morrer, mas eu vou colocar você ali numa fenda. E os irmãos conhecem essa passagem. Mas quando Deus passa, a Bíblia diz que ele anuncia o nome dele, Iavé, Iavé. E aí ele vai dizendo o que significa, não exatamente o nome Iavé, mas fala sobre
quem é Deus? Ele diz que Deus bondoso, compassivo, misericordioso, e ele vai falando em resumo que Deus, ele é bom. Então a glória de Deus foi manifestada a Moisés como bondade. O povo de Israel estava lá embaixo, no cume do monte, aos pés do monte, vendo raios e trovões e morrendo de medo. Era um Deus poderoso, que abriu o mar vermelho, operou maravilhas no Egito com mão forte e destruiu o reinado de Faraó. É um Deus que fez coisas maravilhosas e que estava agora ali com raios e trovões no cume do monte de uma maneira espantosa. E eles poderiam dizer, verdadeiramente só o Senhor é Deus. Mas conforme, se não me engano, eu não me lembro a referência em Salmos, diz que o grande problema do povo de Israel é que eles viram as obras do Senhor, mas não conheceram os seus caminhos. Que tipo de Deus, qual é o caráter do Deus que nós cremos? É um Deus bom ou é simplesmente um Deus poderoso que vai julgar os ímpios, que virá para transformar essa terra e vai picar um bocado de gente no inferno e vai salvar alguns outros? Amados irmãos, que nós possamos crescer no conhecimento da glória de Deus. E o conhecimento da glória de Deus, da presença do Senhor, há de nos revelar que o Senhor é bom. Prosseguindo, e bem-aventurado o homem que nele confia. A palavra confia significa refúgio, ou seja, é um lugar para aqueles que procuram refúgio, que procuram sair de um lugar de perigo imediato e de incertezas. Nós vivemos num mundo de insegurança. A nossa própria vida, na verdade, muitas vezes é marcada por oscilações, né? De humor. Às vezes a gente está bem, se sentindo bem. As mulheres frequentemente nas suas TPMs, né, experimentam: eu sou tão feia, eu não presto, meu Deus, todo mundo está acabando, esse marido não me ama, ninguém me ouve, e aí aquela lamúria toda. Não acontece isso com Julie, não. Não assim mesmo, não, graças a Deus, não assim. Não. Algumas coisas. Aí ela ouviu também. Mas enfim, as mulheres vão concordar comigo, eu não estou sendo aqui irônico, que no período da TPM, incertezas emocionais ou oscilações, né, sobrevêm sobre vocês. Não é verdade? Sobre os homens também, por exemplo, às vezes, né, a gente está aqui, não precisa nem de TPM, e muitos de nós, às vezes, meu Deus, o que será, o que vai ser, quem sou eu não presto, o fracasso. Nós também lidamos com momentos de frustrações e dessas incertezas. Mas, amados irmãos, quando olhamos para esse versículo, nós podemos ter uma certeza: Deus, ele é bom e ele é o nosso refúgio. Nós podemos deixar o lugar das incertezas, das oscilações, nós podemos deixar a região das oscilações emocionais e nos dirigir ao Santo dos Santos no nosso espírito, aonde há certeza absoluta. Tem um livro que eu conheci através do pastor Luiz, chamado O Resto do Evangelho, e nesse livro o autor fala uma verdade maravilhosa sobre quem nós somos. Ele diz basicamente que a nossa estrutura, né, humana é assim. Aí ele traça uma linha, né, uma linha simbólica, né, abstrata. Em cima da linha ele coloca o nosso espírito unido com o Senhor, e abaixo da linha ele coloca a nossa alma e o nosso corpo. Ele diz que abaixo da linha é assim, é confusão, é oscilação, e que é natural. A nossa alma, ela oscila, e é claro que quanto mais o Espírito do Senhor trabalha em nosso espírito, progressivamente vamos vivendo mais ordem na nossa alma, nas nossas emoções, sentimentos, enfim. Mas é comum, na linha de baixo, na região das emoções, nós oscilarmos. Um dia estamos felizes, né? Outro dia estamos abatidos. Um dia você acorda sem motivo nenhum, você se questiona: para onde eu vou, aonde eu estou? E aí parece que tudo está, né? Mas se nós pudermos fazer esse exercício de nos voltar para o lugar onde não há incertezas. Há incertezas em nós, mas no Senhor não existe incerteza. Há oscilações em nós, mas em Cristo não existe oscilações. Nele não há sombra de variação, ele não muda. Então, nessa certeza nós podemos procurar refúgio no Senhor, porque ele é bom. Então, eu acredito que
minimamente a gente já pôde ver de uma maneira muito simples mesmo essa verdade, e que o Espírito Santo nos leve não apenas teoricamente, na verdade não teoricamente, mas na prática, a conhecer essa verdade sobre a bondade de Deus. Uma vez acho que eu disse, aqui compartilhando com os irmãos, a gente canta aquela música, Deus é tão bom, Deus é tão bom. E se de todas as verdades bíblicas, se pelo menos essa nós pudéssemos crer e nos firmar de verdade, sem vacilar, a nossa vida seria uma vida muito mais feliz. Se em todas as circunstâncias nós pudéssemos enxergar essa verdade que não muda, Deus é bom e o seu amor dura para sempre, a gente viveria muito mais tranquilo, muito mais seguro. Mas como a nossa alma oscila, no dia que oscilar, façamos um exercício espiritual. As verdades cristãs, elas não são percebidas na dimensão da mente, nem da nossa alma. Elas são percebidas na dimensão do Espírito. E o instrumento e o meio pelo qual nós podemos experimentar isso é pela fé na palavra de Deus. Quando você estiver oscilando, mulher, quando você estiver na TPM, eu não sei se isso é bioquimicamente possível, quando você estiver oscilando nas suas emoções, não, sim é, né? Nada é, a graça do Senhor é maior que TPM também. Aos nós homens, muitas vezes frustrados, a graça e o poder do Senhor é maior que as nossas frustrações e oscilações. Olhe para a palavra de Deus e creia. Você tem duas escolhas: ou você vai crer no que você está sentindo, no que você está pensando, ou você vai crer no que diz a palavra. No que você sente e pensa muitas vezes é frustração, oscilações, mas a palavra do Senhor ela não muda. O Senhor é bom e que possamos encontrar essa glória do Senhor. Agora, como eu disse, se você pesquisar aí na internet ou tentar achar livros sobre a bondade de Deus, você vai encontrar em algum volume, né, nem muito, não é um assunto muito comum entre nós. Às vezes você acha mais entre católicos esse assunto, mas entre nós evangélicos nós não encontramos muito essa verdade, estudo sobre essa verdade, esse caráter de Deus de bondade. Você vai encontrar muita coisa ou alguma coisa mais assim teológica. Não, vamos agora estudar esse atributo, essa doutrina da bondade. Deus ele é bom, por que ele é bom? Porque ele enviou o seu Filho unigênito. Então vai falar tudo isso muito de uma maneira seca, vazia. Eu não estou desprezando a teologia, mas infelizmente nos perdemos em nossos próprios caminhos, em nossos próprios conhecimentos e não experimentamos essa bondade de Deus. Então, uma outra faceta sobre a bondade é a bondade de Deus em nossas vidas. E aí eu não vou dizer que conhecer a bondade de Deus é menos importante, não. Mas é impossível conhecermos a bondade de Deus sem que a bondade de Deus nos afete e nos leve a afetar outras vidas. Moisés, né, a gente vai ver isso, se não me engano, em Hebreus ou em Coríntios. Moisés ele teve uma experiência com a glória de Deus. Quando ele desceu, os irmãos sabem dessa história, né? Ele estava com o rosto brilhando, né? Teve que colocar um véu. Mas de um determinado momento, essa luz já não estava mais no rosto de Moisés. Mas mesmo assim, Moisés continuava com o véu para que as pessoas não vissem que o brilho já tinha ido embora. E esse aí ele vai falando nesse texto bíblico, né? Ele vai falando sobre a questão da transitoriedade ou da efemeridade da velha aliança. Se na velha aliança havia um resplendor e uma glória que passou, agora na nova aliança há uma glória a ser revelada e a ser conhecida que não vai passar, ela é eterna. Oh, amados irmãos, se Moisés teve o seu rosto marcado por um brilho, que a nossa face possa transmitir bondade, né? O pastor estava dando testemunho dele, né? Que conforme a pastora fez um registro fotográfico, ele estava acho que no dia de mau humor, e quando ele mesmo viu a face dele, ele falou: o que é isso? Palavras do pastor: eu estou endemoniado. Né? Muitas vezes nós olhamos para as faces das pessoas, ou a nossa própria face, e o que enxergamos, né? Bondade. O nosso semblante muitas vezes diz muito. O semblante de Moisés refletia uma glória que fazia as pessoas temerem, né? E o que nós demonstramos, não apenas com a nossa expressão facial, mas o que demonstramos com as nossas palavras, o que demonstramos com as nossas ações. Se você conhece a glória de Deus, a bondade tem que ir à nossa frente, a luz da bondade tem que ir à nossa frente.
De acordo com 2 Coríntios capítulo 13, verso 18, diz assim: mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. A glória de Deus, a experiência com a glória de Deus deve e irá transformar a nossa vida. Todos aqueles que vão conhecendo a glória do Senhor são transformados. Amados irmãos, se nós já temos, vou usar as palavras do apóstolo Paulo, se é que vocês têm o Espírito Santo, se é que eu tenho o Espírito Santo, eu posso afirmar, com base nas Escrituras, que todos nós temos algum tipo de experiência com a glória do Senhor. O crescimento e a transformação é de glória em glória, é de uma glória inicial a uma glória maior. Não é que a glória de Deus aumente ou diminua, ela é a mesma, ela permanece, mas o conhecimento da glória, ele é crescente. A nossa experiência da glória, a Bíblia, nós cantamos, e profetizamos aqui, que toda a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. Por que é do conhecimento? Porque há uma outra passagem que nos diz que toda a terra já está cheia da glória do Senhor. Em tudo que nós olharmos, nós podemos ver a glória do Senhor. A sua multiforme expressão, a glória da providência, a glória da bondade, a glória da paternidade, do cuidado, da saúde. Então, há multiformes expressões da glória. O que deve crescer é o nosso conhecimento da glória do Senhor. Nesse sentido, amado irmão, amada irmã, eu te convido a você desejar avançar. Todos que estão aqui conheceram uma faceta, tiveram uma experiência com a glória do Senhor, mas você pode ir mais além. Você pode ir mais além. Cantamos aqui, não foi essa música que nós cantamos não, mas é porque eu me lembro do pastor Júlio, que ele que cantou essas duas músicas aqui, aquela outra que a gente acabou de cantar, se eu me humilhar, mas eu estava me lembrando da outra. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar não sabe viver, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Amados, quando nós temos experiência com a glória de Deus, a nossa vida é transformada. E não despreze a sua experiência. Às vezes, eu não tenho experiência nenhuma com a glória de Deus. Você tem, amado irmão. Você tem uma experiência com a glória de Deus. Alguma dimensão da glória de Deus tocou a sua vida. E o que nós precisamos é começar a reconhecer. Chesterton, oh meu Deus, porque eu não posso sair desse assunto. Chesterton, um irmão, se eu não me engano, eu não me lembro a nacionalidade dele agora, então não vou arriscar. Ele dizia que a aventura mais desbravadora e mais emocionante não é quando aqueles desbravadores vão encontrar uma terra nova, uma coisa que ninguém nunca viu. Ele diz que a maior aventura é quando você vai redescobrir aquilo que você conhece. Aí ele conta um exemplo, uma alegoria assim, de um navegador que saiu da Inglaterra e decidiu encontrar novas terras. Aí ele pegou o naviozinho dele lá, te imaginando naquelas épocas mais antigas, Pegou o navio, vamos descobrir novas terras, vamos desbravar os 7 mares. Ela vai, esse navegador. De repente, um vento contrário bateu e ele acabou fazendo a volta sem saber. Ele está fazendo a volta e retornando para a sua própria terra. Aí ele chega lá, olha que lugar é esse, que construções. Aí ele vai subir aqueles prédios típicos lá na Inglaterra. Eu sei que tem um relógio de Londres lá. Olha que relógio, descobri, agora eu vou colocar a nossa bandeira aqui, Normalmente eles colocavam a bandeira do país para dizer, essa terra agora é nossa. Ele sobe lá no relógio e bota a bandeira da Inglaterra naquele relógio, pensando ter descoberto algo novo. A vida cristã talvez seja muito mais uma experiência de reconhecimento. Por que eu digo isso? Conforme nós aprendemos em Efésios, capítulo 1, verso 3, eu memorizei porque as meninas lá em casa estão memorizando. O Senhor, Ele já nos abençoou, com todas as sortes de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. É uma experiência muito mais de apropriação, de reconhecimento daquilo que Jesus já fez, do que de uma experiência de algo novo. Talvez seja algo novo, no sentido de que, meu Deus, nunca experimentei isso. Mas assim, Jesus vai dizer para você, já estava aqui para você. Você que não tinha fé, ou você que não cria da maneira correta para se apropriar dessa verdade. A experiência cristã deve ser uma experiência de reconhecimento. Então volte um pouco, não para uma experiência de interiorização carnal, humana, mecânica, não.
Mas volte-se para você mesmo e comece a perceber o que Deus já fez na sua vida. Glorifique ao Senhor por cada ato da glória do Senhor na sua vida. A sua saúde, se você respira, se você veste, a sua experiência com Cristo, as pessoas que estão ao seu redor, o que você já conhece de Jesus. Comece a reconhecer, comece a desbravar, se me perdoe, não sei se existe essa palavra, sabe, vamos desbravar novamente caminhos que você talvez não se lembre mais. Comece a lembrar de onde o Senhor te tirou e onde você está. É comum nós vermos, né, os profetas, os irmãos aqui nas Escrituras, quando eles iam fazer um discurso, eles sempre começavam: lembrem-se que o Senhor fez uma promessa a Abraão, e vai aquela história toda, e tirou você do Egito. Aquilo não é uma ladainha, aquilo é um resgate de quem nós somos, é um resgate de quem Deus é e do que Ele fez por nós. Dessa maneira, nós vamos amar mais a glória do Senhor. Se glória nos fala de bondade, então é lógico nós deduzirmos que bondade deve ser a marca distintiva na vida do cristão. Por favor, digam comigo: a bondade deve ser a marca distintiva na vida do cristão. Evangelho de Lucas, capítulo 6, verso 45 diz assim: o homem bom, do bom tesouro do seu coração tira o bem. Até aqui. Vou ler o restante. E o homem mau, do mau tesouro do seu coração tira o mal. Os irmãos podem se lembrar daquela passagem, né, de Marcos 10, verso 17 e 18, em que o jovem rico se achega para Jesus e diz: bom mestre, né? Ele fala assim. Aí Jesus vira para ele: por que você me chama de bom? Só há um que é bom, senão Deus. Agora veja uma coisa: se você disser que não podemos chamar pessoas, né, atribuir bondade às pessoas, a gente vai dizer que é uma contradição bíblica. Jesus disse que não há ninguém bom, somente Deus. Então eu não sou bom, ninguém pode ser bom. O que Jesus está querendo dizer para esse homem não é que não exista homens bons, mas o que Jesus está querendo chamar a atenção é que bondade é um atributo divino. Nenhum homem que tenta ser bom a partir das demandas do seu ego não é bondade. Bondade, o ato de bondade não tem nada a ver com o nosso ego. Muitos tentam ser bom para dizer assim: olha como eu sou bom. E não muito, né? É estranho esse fato que eu vou relatar para os irmãos. Não é muito estranho esse fato que eu vou relatar para os irmãos. Talvez você tenha vivido isso. Eu posso me arriscar que certamente você já tenha vivido isso. Sabe quando nós maridos, né? Aí você chega, acorda aquele dia inspirado, né? Vou fazer um ato de bondade para minha esposa. Eu vou lavar os pratos. Aí você vai lá, lava os pratos. Eu vou varrer a casa. E você faz uma coisa boa para sua mulher. Aí de repente ela não está nem aí, ela está lá no WhatsApp. Aí o marido começa a se chatear. Miserável, olha para aí. Lavei os pratos, arrumei a casa, estou bonito e cheiroso. E ela nem nota para mim. Aí fica chateado, né? Às vezes nós queremos exercer bondade para que de alguma forma sejamos recompensados. O nosso ego exerce bondade, muitas vezes, mas é para que de alguma forma seja recompensado. E se a nossa bondade não for reconhecida e não for louvada, para que eu fui ser bom? Para que eu fui fazer esse ato de bondade? Eu vou falar algo para os irmãos, nós que somos pais, que me faz tremer o coração. Um dia desse eu estava olhando para as minhas filhas e pensei: Senhor, é verdade, nós temos que ser bons com os nossos filhos, mas nós não devemos prendê-los. Nós não devemos esperar que os nossos filhos, ao crescerem, sejam... por favor, me entenda, eu não estou querendo dizer que a gente vai pensar o pior, desejar o pior, não. Mas sejamos livres para exercer bondade aos nossos filhos. E se porventura nós não sabemos o dia de amanhã, que Deus nos guarde dessa experiência, tivermos filhos que de alguma maneira nos deixam. Muitos dos pais, eles se frustram e acabam odiando os seus filhos, porque não conseguem ver a retribuição de tudo. Eu fiz tanto por esse menino, né? Eu fiz tanto por essa menina, essa ingrata, eu não quero mais ver. Muitos pais acabam vivendo uma experiência assim. Mas que possamos ser bons para com os nossos filhos, mas não para eles, mas para o Senhor.
E se de alguma maneira você um dia vai receber uma palavra não muito boa dos seus filhos, às vezes criancinhas, né? A gente já ouve algumas coisas, né, dos nossos filhos que às vezes nos deixam tristes, né? E se nós fôssemos pensar, olha, eu faço tanto por essas meninas, crio elas, se fosse, né, nós pais, eles nem conseguiriam sobreviver, e desde pequenos já fazem essas malcriações, mas sejamos bons, numa bondade divina. Porque pense, Deus, Ele nos amou e Ele é bom para conosco. Enquanto pais humanos, nós somos bons na esperança que nossos filhos sejam bons filhos, nos amem, continuem conosco, não é assim? Mas Deus foi bom para conosco na certeza de que nós o deixaríamos de alguma maneira, que não o retribuiríamos à altura, que não seríamos tão gratos quanto Ele merece. Na verdade, Ele nos amou quando nós éramos seus inimigos. A bondade divina é uma bondade sobrenatural. E o que Jesus então quis dizer para esse homem, que tipo de bondade você enxerga? Conforme nós vimos, né, nos versos anteriores, a bondade é um atributo de Deus. E quando nós vemos essa palavra, eu consigo ver algumas passagens que eu vou encontrando, né, do Novo Testamento, em que eu vejo a divindade de Jesus exaltada. Eu sempre boto assim, ó, aleluia, Jesus é Deus, né? E os testemunhas de Jeová ficam meio, não conseguem ver isso, que Deus dê graça a eles. Mas essa experiência nós estamos vendo a divindade de Jesus. O que Jesus está chamando, o que Jesus está fazendo com aquele homem, é o fazendo refletir que aquele mestre não é apenas um bom mestre. Não há bom nenhum a não ser Deus. Bondade é um atributo divino. Então, a partir dessa verdade, que a bondade é glória divina, é um atributo de Deus, nós cristãos não somos chamados a sermos bonzinhos, hipócritas, porque é assim que o mundo nos enxerga. Esses cristãos aí estão fazendo o que querem ser bonzinhos, né? É muito comum você ver pessoas, fez, aconteceu, agora está tentando ser bonzinho para tentar pagar os seus pecados, o que fez de errado, né? Certamente você já ouviu, já leu em algum momento esse tipo de coisa. Eles têm razão. De um certo sentido, eles têm razão. Porque muitos de nós tentamos viver uma vida cristã exercendo bondade para que, por meio da nossa bondade, as nossas falhas elas sejam esquecidas, os nossos pecados sejam perdoados. Nós tentamos ser bonzinhos. Há um livro do autor daquele livro que a gente estudou, Lealdade e Deslealdade. Ele escreveu um livro falando sobre a questão da paternidade, né? Filhos, paternidade, lealdade e deslealdade. Acho que a maioria ou alguns irmãos deva conhecer esse livro. E nesse livro ele diz que os mais perigosos dos filhos são os bonzinhos. Aquele filho que cresce ali se esforçando para agradar o seu pai. Aquele filho que muitas vezes cresce querendo ser o melhor. Mas, mais à frente, muitas vezes, esse filho é aquele que vai se rebelar, como o irmão do filho pródigo, né? Que ali, sempre na casa do pai, como diz uma música que eu ouvi, perdido dentro da própria casa. Pior que estar perdido longe de casa, é estarmos perdidos dentro da nossa própria casa. E muitos dos bonzinhos, dos certinhos, como disse também uma irmã, que escreveu um livro chamado A Graça Extravagante, ela dizia que os momentos de maior pecado da vida dela é nos momentos em que ela estava obedecendo. É nos momentos em que ela fazia um checklist, ela dizia, estou bem, estou em total obediência. E por que ela estava em maior pecado? Orgulho. Ela se orgulhava e queria que as pessoas reconhecessem que a vida dela era uma vida exemplar. Oh, amados, a bondade para a qual nós fomos chamados a exercer e praticar, não é essa bondade, não é a bondade do nosso ego, não é a bondade que exige reconhecimento, não é a bondade que exige retribuição. No verso 35 desse mesmo capítulo, alguns versos anteriores, do capítulo 6 de Lucas, Jesus diz assim: amai, pois, a vossos inimigos e fazei o bem, e emprestai sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é benigno até para com os ingratos e maus, ou seja, Ele é bom até para com os ingratos e sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Quantos conhecem aqui, levantem a mão, aquele versículo, sede santo, porque eu sou santo, diz o Senhor. Quem conhece esse versículo? Agora, não precisa levantar a sua mão, mas eu não estou querendo ser aqui presunçoso,
mas muito provavelmente você não se lembraria desse versículo, ou talvez você não se lembre desse versículo, ou talvez ainda não conheçamos esse versículo. Sede, pois, misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Muitos de nós queremos um lado do Evangelho, ser santo, ser obediente, ser o mais, certinho em tudo, mas de alguma maneira, essas coisas, temos sempre a tensão e a tentação de buscar glória para nós mesmos. Se eu sou certinho, se eu sou mais santo, se eu faço umas coisas na igreja ou não, a gente fica nessa tensão, é uma tentação. E graças a Deus, se você não vive essa experiência, mas certamente há o risco da tentação. Para todos aqueles que servem na casa do Senhor, há sempre aquele momento de você, poxa, será que eu estou pregando bem? Será que estou tocando ou cantando bem? Será que eu estou fazendo isso bem? Poxa, hoje foi bem. Há a tentação sempre, e que o Senhor nos guarde, nos livre de buscarmos glória para nós mesmos. Mas vemos aqui, o movimento do nosso Deus é um movimento diferente. Ele é bom para com ingratos e maus, emprestar sem nada esperar em troca. Eu ouvi um testemunho na pregação que eu mencionei, sem citar o nome, o título dessa pregação, até porque não tem autorização para isso aqui, que eu achei muito interessante. Era um golfista argentino, eu partilhei isso com o Júnior. Era um golfista argentino, rico, muito rico. Ele estava passando em um determinado lugar e já chegou a ele uma mulher, uma mendiga, e ela chegou para ele e falou assim: olha, eu tenho um bebê e ele vai morrer, já está ali à beira de morrer, e eu não sei o que faço, você pode me ajudar com alguma coisa que meu bebê vai morrer? Imediatamente, para a surpresa dos amigos daquele golfista, ele sacou um talão de cheque, eu não me lembro a quantia, mas foi, imagine, você pegar um cheque, ele colocou uma quantia altíssima e destacou para a mulher. A mulher ficou surpresa, ela ficou assim, sem saber o que dizer, agradeceu e foi embora. Uma semana depois, aquele golfista estava jogando golfe com seus amigos, e um daqueles amigos provavelmente foi investigar a história daquela mulher e ver ele trazer a realidade. Sabe? Aquela mulher que você ofertou, doou aquele cheque, ela na verdade não tem bebê algum, não tem bebê nenhum que vai morrer, e você foi enganado. Aquele homem levantou os braços e disse: graças a Deus, não tem bebê nenhum para morrer. Oh meu Deus, obrigado que bebê nenhum vai morrer. A maioria de nós ficaríamos chateados. Ela me enganou, miserável, eu vou atrás dela, vamos buscar ela agora, eu vou lá, eu vou pegar essa mulher. E você talvez ficasse chateado. Mas aquele homem, pela graça de Deus, ficou maravilhado porque não tinha nenhum bebê para morrer. Ele não se importou com o seu dinheiro, que ele acabou perdendo ou doando numa causa mentirosa, mas ele ficou feliz que não havia nenhum bebê doente. Ele ficou feliz que nenhum bebê iria morrer. Efésios capítulo 4, verso 32. Então nós vemos, conforme em Lucas 6, 35 e 36, que exercer bondade é uma ordem, é um chamado, Nós buscamos hoje, qual é o meu chamado? As pessoas se preocupam tanto, com o chamado. Qual vai ser o meu chamado? Eu tenho um chamado, e por aí vai. Mas você tem um chamado. John Piper escreveu algo maravilhoso: faça o seu chamado, a sua vocação, carregar fardos. Faça da sua vocação o carregar fardos uns dos outros. E você pode fazer isso na sua casa, não se preocupe, mas está em quarentena, não posso ir visitar ninguém, não posso ir para a casa de ninguém. Carregue os fardos da sua família, carregue os fardos daqueles que estão próximos. Esse pregador também falou assim: qual foi a última vez que lhe ocorreu, pelo Espírito do Senhor, de fazer uma ligação, de mandar uma mensagem para alguém, de simplesmente exercer bondade? Bondade é algo tão maravilhoso que pode ser feito com um sorriso, como nós lemos aqui, como eu disse para os irmãos. Bondade é algo tão maravilhoso que apenas uma ligação, uma mensagem, pode mudar o dia de alguém. Efésios 4, verso 32 diz assim: antes sede, e aqui é uma ordem do apóstolo Paulo, antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos,
perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Lembram-se daquela parábola que Jesus conta, né? Daquele homem que foi perdoado, né? Jesus perdoou a um homem perdoou a outro de uma dívida. Mais à frente, aquele que foi perdoado encontrou alguém que lhe devia uma quantia. E ao invés dele perdoar também aquele outro, ele foi cobrar e foi mal com aquele homem. E o primeiro senhor, ao chegar, se soube daquela história: rapaz, eu lhe perdoei, vamos colocar aqui nas minhas palavras, eu lhe perdoei, e você não pode perdoar o seu amigo também? Ah, miserável ruim. Aí já os irmãos já conhecem essa passagem. Nós fomos perdoados pelo Senhor, fomos alcançados por sua bondade. Assim como Moisés na sua face refletiu a glória do Senhor, vamos refletir a bondade do Senhor àqueles que estão ao nosso redor, porque Deus foi bom para conosco e Ele tem sido bom. Ele perdoou os nossos pecados, portanto vamos perdoar uns aos outros. Ele foi bom, Ele foi misericordioso, sejamos assim também misericordiosos, possamos exercer compaixão na vida dos nossos irmãos. Essa seja a marca distintiva, porque, amados irmãos, Deus tem a misericórdia de nós. Quando nós vemos a maioria da cristandade de hoje, bondade não é a marca distintiva. É raro, e nós nos impressionamos quando vemos irmãs como Heidi Baker exercendo ali a sua obra na África. Como nos impressiona a bondade. O mundo fica, estupefato diante de atos de bondade de quem quer que seja. Alguém questionou por que Heidi Baker fica citando Madre Teresa de Calcutá? Ela é católica. Por que ela não foi citar outros? Talvez porque as nossas referências evangélicas sejam escassas. É verdade que temos irmãos que viveram a vida de doação, mas que Deus tenha misericórdia de nós. E é por isso que a Heidi Baker colocou lá sempre nas suas epígrafes ali, iniciando cada capítulo, citações de Madre Teresa de Calcutá, porque ela de fato foi uma mulher que viveu intensamente a prática da bondade, para além de quaisquer diferenças que tenhamos com ela. Mas ela exerceu bondade, e bondade de um nível que talvez nenhum de nós aqui nunca chegue. Que o Senhor nos dê oportunidades. Colossenses 3:12, esse é o nosso último verso, já estamos encerrando. Colossenses 3, verso 12, diz assim, prestem minha atenção: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de bondade, humildade, mansidão, longanimidade. Até aqui. Percebam que tem duas palavras aqui que formam um paradoxo profundo. Ele diz: o que é se revestir? Alguém pode me dizer o que é revestir? O que é revestir, gente? Não é se encher. Se revestir é você exteriormente se cobrir. Você colocar vestes, você colocar por sobre do nosso corpo uma veste. Mas como é que ele diz que a gente tem que se revestir? Olha que contradição linda. Revestivos de entranhas. A palavra no original grego entranha significa literalmente vísceras. Nosso intestino, fígado, coração. O que ele está dizendo é que o que está dentro tem que vir para fora. A prática da bondade não é algo exterior, epidérmico, de boca para fora, mas é uma verdade interiorada dentro de nós, entranhada. Quando a bondade de Deus está dentro de nós, a palavra compaixão significa você sofrer a miséria dos outros, é você sentir. O pastor Luiz, muito melhor do que eu, outrora fez uma explanação breve sobre compaixão. É você ser rasgado por dentro. É você sentir a dor do outro. Não é simplesmente você ser simpático. É você ter empatia, você estar na dor do outro.
Então o apóstolo aqui nos convida: revesti-vos, pois. O nosso exterior tem que estar revestido de entranhas. Por favor, parece uma figura, né? Um tanto quanto bizarra. Mas é chocante vermos isso. Nós precisamos, estarmos revestidos e entranhados da bondade de Deus. Que as pessoas olhem para nós e nos percebam não apenas manifestando bondade epidérmica. Eu senti algo, fiquei com bondade, que dó daquela pessoa ali. Ai, que dó daquele rapaz ali na rua. Eu vou fazer alguma coisa por ele, dar uma marmitinha, ou fazer alguma coisa. Não, mas que os nossos corações sejam compungidos, que nós possamos sentir, apaixonados, maridos e esposas, né? Aquela experiência de quando você estava ali apaixonado, dava aquele frio na barriga quando você chegava perto dela, ou você chegava perto dele, e você pensava, dava aquela experiência de amor, aquele frio na barriga, aquela tensão, uma boa tensão que sentíamos nos nossos encontros, que nós possamos sentir amor arder dentro de nós. É por isso que, se você for olhar na Bíblia, principalmente no Velho Testamento, ele vai se referir a coração, muitas vezes como os rins. Na tradução, normalmente é assim: os meus rins, as minhas entranhas, porque eles entendiam o lugar, vamos pensar assim, do afeto nessa região aqui, porque é onde nós muitas vezes sentimos, né, algum tipo de sentimento de afeto, ou quando somos comovidos de um íntimo sentimento. É uma dimensão negativa, mas quando eu fico ansioso ou preocupado com alguma coisa, logo me ataca o estômago. Eu sinto logo nessa região. Cada um às vezes sente essa coisa ruim de alguma maneira, e que Deus nos trate em relação a isso. Mas sentimentos bons, sentimentos, entranháveis, íntimos. E o apóstolo Paulo, ele é bem enfático, tem uma outra expressão dele, que nós devemos nos amar ardentemente. Queridos, que o Senhor possa nos revestir de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e humildade. Que possamos ser bons, que possamos ser um povo que manifesta a glória da bondade. Nós ficamos titubeando muitas vezes quando temos que ajudar alguém. Eu não sei se essa pessoa merece. Deixa eu fazer aqui pro tal do... Olha que o Bolsa Família não teve o auxílio emergencial não teve nem tantos critérios assim. Haja vista as fraudes que ocorreram. Mas normalmente quando você tem que receber algum tipo de benefício, ou você tem que receber alguma coisa boa, você passa por algum tipo de avaliação para ver se você está compatível ou adequado para receber alguma bondade, algum benefício, né? Ver se você se enquadra aqui. E muitas vezes nós fazemos assim: deixa eu ver se esse irmão, essa irmã, ou esta causa, esta campanha merece a minha atenção. Deixa eu checar aqui, deixa eu ver. Quesito 1, deixa eu avaliar. Quesito 2, quesito 2 não, 2.1. E aí nós vamos fazendo a nossa análise para ver se nós vamos ser bons ou não. Veja, a bondade egoísta se preocupa: se eu fizer isso, eu vou perder alguma coisa. O que é que eu posso ganhar com isso? Não, eu vou dar isso para essa pessoa, porque essa pessoa sabe fazer aquele serviço. E aí, quando eu precisar desse serviço, quem eu vou chamar? Eu vou chamar aquele irmão ou aquela irmã, porque aquela irmã sabe fazer aquele serviço, e logo vamos fazer uma barganha, uma troca. Meu irmão, quero aquele serviço, né? E se aquele irmão não lembrar de que um dia você foi bom com ele, rapaz, um dia, olha aí o preço que esse cidadão me cobrou, se esqueceu do que eu já fiz por ele. Miserável, olha para isso. Aí você fica no coração matutando palavras piores do que essa que eu disse aqui, chateado. Mas a bondade divina, ela não pensa se vai perder. Afinal de contas, aquele que não perder a sua vida vai perdê-la. Não é aquele que tentar reter a sua vida, ele vai perdê-la. Mas aquele que entregar a sua vida, que está disposto a perder a sua própria vida, ele vai achar a vida eterna. Não estou dizendo nem fazendo apologia para que sejamos simples nem trouxas. Eu não estou dizendo que a gente tem que sair aí agora sendo os bonzinhos, no sentido, pejorativo da palavra. Não, por favor.
sejamos sábios em tudo que nós viemos a fazer. E a gente estava perguntando ao pastor, qual é a sabedoria que devemos exercer para sermos bons? Aí a gente pensa assim, vamos ser sábios, né? Então a gente vai fazer o checklist, a análise para ver se essa pessoa entra ou se adequa, né, no meu plano de bondade. Se a pessoa não está, então não vai ter bondade para essa pessoa. Mas a sabedoria, ela está ligada à bondade. E é o Espírito Santo do Senhor que é a nossa fonte de sabedoria. A sabedoria para que sejamos bons, para exercermos um ato de bondade, deve ser a voz do Espírito de Deus. Há duas vozes quando nós estivermos nesse caminho da bondade. Ou a voz do seu ego, ou é a voz do Espírito Santo de Deus. A voz do nosso ego encontrará um formulário de análise, de pré-requisitos necessários para que você faça a bondade. A voz do Espírito, ela age diferente. Então, como eu disse, eu não estou dizendo para os irmãos que vamos ser bonzinhos, assim, sabe? Não, tinha um desenho, um antigo aí, Ike Dequete, que ele sempre falava que queria fazer uma bondade para alguém, né? Ele falava, ajudar não dói, e ele sempre se dava mal, ele ajudava alguém e algo muito terrível acontecia com aquele gato. Aí ele sempre dizia, cansado, todo destruído, ajudar não dói. E ele sofria mais que bala véia. A gente não vai ser Ike, o gato. Viver, não, ajudar não dói, tem problema não, essa pessoa aí, vamos ajudar de qualquer maneira. Não é isso. Mas que possamos seguir a voz do Espírito de Deus. Possamos ouvir a voz do Deus que é bom. Nós não somos chamados para exercer bondade humana, somos chamados para exercer bondade divina. E amados irmãos, certamente, quando nós estivermos ouvindo a voz do Espírito, nós seremos chamados a ser bons. A gente pensa assim, né? Eu vou ser missionário. Normalmente, o ápice da bondade cristã, ele pensa assim, eu vou ser um missionário. Quando a pessoa está disposta, não, eu quero desprender-me da minha vida. Eu agora serei um missionário, vou para as selvas amazônicas, ou vou me adentrar nas savanas africanas para pregar o evangelho. Eu vou invadir as regiões muçulmanas e ali morrer pela causa do Senhor. Pensamos assim. E lá no Marista, né, onde trabalho, eu vi uma vez alguém falando, num projeto missionário que eles têm lá, né? Falando assim, quando a gente vai fazer missão, a gente pensa que nós apenas estamos levando Deus para um povo que não tem nada de Deus. Nos enganamos, porque quando nós vamos para a missão, somos nós que mais recebemos de Deus. Quando nós pensarmos em fazer alguma coisa para o Senhor, não vamos pensar em simplesmente estou fazendo algo de bom para o Senhor, mas que seja uma experiência de bondade. Você já foi agraciado pela bondade do Senhor. Nós vamos ali não para sermos os bonzinhos, nós estamos ali para anunciar um Deus que foi bom para conosco. E nessa experiência, muitas vezes somos nós que mais recebemos. Quanto mais damos, mais recebemos. E não é pelo interesse do ego, não é para a congratulação da nossa carne, do nosso eu, mas é para a glória do Senhor. Que nós sejamos um povo que manifesta a bondade do Senhor. Sejamos bons. Do que adianta sermos ou termos alguma coisa, se no final as pessoas ao nosso redor, nossa família, os nossos amigos e irmãos não puderem ver que há bondade divina em nós. E eu vou encerrar contando mais um testemunho. Juliana, que me mostrou esse testemunho, era de alguém lá da igreja da Lagoinha, parente da família Valadão, né? E essa pessoa diz assim, que o pai dessa pessoa sempre recebia na sua casa vários meninos, encontrava na rua os meninos na praça brincando e levava para casa, e lá ele oferecia lanche para aqueles meninos, né? Dava lanche e conversava e depois despedia os meninos. E ele tinha filhas, acho que era filha, né? E elas viam sempre o pai delas fazendo aquilo com esses meninos. E um belo dia, uma daquelas crianças abençoadas por aquele homem, né? Antes já estava indo embora, lanchou, aquela coisa toda, já estava indo embora, ele virou, levantou-se, olhou para aquele homem e perguntou, ei moço, você é Jesus?
que os nossos filhos pensam de nós? O que os nossos amigos pensam de nós? Será que alguém pode olhar para nós e dizer: você é Jesus? Você é um anjo? Você deve ser um anjo. Porque você é uma pessoa tão boa comigo e você é um enviado de Deus. Eu estava falando com alguém sobre qual é a marca mais importante da masculinidade. Nesse mundo onde nós vivemos conflitos, né, com a famigerada ideologia de gênero, em que tentamos muitas vezes demarcar a masculinidade por estereótipos não bíblicos. O cara brabo, né? Tem até um vídeo na internet, o referencial do macho, alguma coisa assim, que o macho, se o cara é cabra macho mesmo, ele toma banho com sabão em pedra, coisas do tipo. E muitas vezes nós vivemos com base nesses estereótipos. Quando Moisés se encontrou com o Senhor, o Deus da glória, o Deus que trovejava raios e trovões, Moisés olhou para ele e disse: meu Deus é bom. Ele conheceu a bondade do Senhor. As pessoas que se aproximavam de Jesus diziam: que homem é esse? Ninguém fala como ele. Bondade, irmãos, deve ser a marca distintiva da masculinidade, assim como a feminilidade deve ter a marca distintiva na bondade e não na sensualidade. O mundo diz que para o homem ser bom, né, ser homem, ele tem que ser o pegador, ele tem que ser o cara que mata o galo, que dá ordem em casa, que é o bicho bruto do sertão. A mulher, para ser mulher, tem que ser a mais sensual. Mas a Bíblia nos ensina diferente. Um filho olha para um pai, sabe que o pai é um pai que é disciplinador, que é um pai organizado, sabe? E nós devemos ser assim com os nossos filhos. Mas eles devem olhar para nós, e as pessoas devem olhar, sabe, para a igreja. A igreja tem disciplina, a igreja tem ordem, mas a igreja tem bondade. Não, na igreja a gente precisa, né, caminhar num novo caminho. Lá a coisa é séria. O pastor Luiz é um pastor de disciplina, mas o pastor Luiz é um homem bom. Quantos de nós podem receber, não para nossa glória, quantos de nós demonstramos esse testemunho de bondade? Irmãos, não desconsidere que o Senhor diz a nós nessa manhã: sejam bons. É a luz da bondade que esse mundo precisa. O mundo não precisa de religiosos, o mundo não precisa de regras religiosas, o mundo não precisa de severidade, ainda que, por favor, a Bíblia diz que devemos considerar a bondade e a severidade de Deus. Mas quando nós vemos a bondade e a severidade de Deus, a severidade se torna bondade. É o que está escrito: um pai corrige ao filho que ama. No primeiro momento a disciplina não parece ser algo bom, mas mais à frente a disciplina será louvada como ato de amor. Mas bondade, irmãos, bondade do Senhor em nossas vidas. Amemo-nos uns aos outros. Uma vez o Senhor me confrontou, eu estava meditando nesse versículo: Deus misericordioso, tardio em irar-se. Eu me envergonhei, porque às vezes para me irar, eu puxei um pouco do temperamento do meu pai, sabe? Tem gente que é um pavio mais curto, né? Eu acho que às vezes eu não tenho nem pavio, que eu não consigo perceber quando eu estou esquentando. Tem gente que vai esquentando e vai sentir, ó, e às vezes eu estou assim tranquilo e pá, explode. Isso não é legal. Não é legal mesmo, porque eu às vezes já fiz muitas coisas que eu não deveria ter feito por conta desse temperamento. E eu fiquei pensando: meu Deus, ele é tardio em irar-se e rápido para ser bom. E nós? Somos os crentes? Não, eu sou crente. Você está ali, né? Não, tudo bem. Pisando no seu pé: tudo bem, irmão, fique tranquilo. Deus te abençoe, varão. Vá na tua paz. Vá e não peques mais. Aí a pessoa peca de novo: tudo bem. 70 vezes 7, né? Aí a pessoa vai de novo, pisa no seu pé. Na velocidade dessa era digital, as coisas andam tão rápido, então cuidado, irmão. Irmão, não sei não, você... pecou de novo, irmão. Irmão. Aí depois a gente se estressa, e aí quebra o pau da barraca. Mas que sejamos tardios em irar, sejamos como Deus, em resumo. Sejamos bons.
Não sejamos bestas, não sejamos tolos, reitero, mas sejamos bons. E bondade se exerce sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Curve a sua cabeça, vamos orar. Pai, o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. Verdadeiramente não há nenhum outro bom senão o Senhor. Não há nenhum outro bom senão o Senhor. E todos nós que aqui estamos, Senhor, talvez desconhecemos tantas verdades acerca do Senhor e que queremos conhecer, mas a bondade do Senhor é uma experiência comum para cada um de nós. O Senhor é bom em todo tempo e em todo tempo o Senhor é bom. Na nossa maldade, muitas vezes não reconhecemos isso, mas o Senhor é bom. O Senhor é bom e não há outro como o Senhor. Ah, Deus, a tua bondade, ela é maravilhosa, Senhor. E quando nós atentamos para isso, começamos a ficar felizes e constrangidos, porque ninguém é bom como o Senhor. Ninguém nos amou como o Senhor nos amou. Ninguém, Senhor, foi bom para conosco como o Senhor é bom para conosco. Nós te louvamos por isso, mas nessa manhã nós aprendemos que a tua bondade deve ser refletida através das nossas vidas. Senhor, olhando para nós mesmos, nós dizemos, Senhor, que tarefa difícil. Olhamos, Senhor, para as nossas mãos, para as nossas ações, para os nossos corações que talvez ainda estejam tão cheios de sentimentos ruins. Talvez, como eu acabei de testemunhar acerca de mim mesmo, Senhor, ó Deus, muitas vezes meu temperamento que é explosivo. Então, quando olhamos para essas coisas, nós ficamos tímidos e dizemos, esse chamado não é para mim, Senhor. Mas a graça do Senhor, ela é triunfante. Aonde abundou o pecado, a graça do Senhor transbordou. E nessa fé, Senhor, crendo no que o Senhor diz, que já não vivemos nós, mas Cristo vive em nós, que nós já morremos para o pecado e agora vivemos para Deus, pela fé nessa palavra, crendo nessa verdade, nos dispomos nessa manhã a dizer, eis-me aqui, Senhor, que eu seja um canal da bondade do Senhor, por palavras, por ações, sentimentos, que possamos refletir não a nossa bondade, mas a sua bondade, que possamos ser bons como o Senhor é bom, que sejamos misericordiosos como o Senhor é misericordioso. Na nossa própria força é impossível, mas na força da graça de Deus, eis-nos aqui, eis-nos aqui, eis-nos aqui, Senhor. Sejamos conhecidos, ó Senhor, como um povo que é bom, como um povo que exerce bondade na direção e no poder do Espírito de Deus. Como um povo que exerce bondade, não para receber alguma coisa em troca, mas buscando apenas a sua glória, mas buscando apenas louvor e honras ao seu nome. Nós te louvamos, nós te agradecemos, humildemente te pedimos, Senhor, glorifica teu nome através das nossas vidas, no nome de Jesus.